Queridos, nós temos trabalhado a série de mensagens, a praticidade do Evangelho. Então, esse mês todo nós temos falado sobre aquilo que o Evangelho produz em cada um de nós. E o quanto que nós somos transformados na prática da vida a partir do Evangelho. Eu quero começar com algumas perguntas, as mensagens dessa noite. A primeira delas: quais os sinais da praticidade do Evangelho em nossa vida? O que você enxerga na sua própria vida que o Evangelho já mudou? Que aquilo que Cristo fez na cruz já transformou a praticidade da sua vida? Segunda pergunta: o que em nós mudou a partir da relação com Cristo Jesus? Qual é o sinal que nós vemos? E o que essa relação com Jesus, que nós temos o privilégio diariamente de poder falar com Ele, poder aprender dEle, o que isso tem mudado na nossa vida? O que as pessoas mais próximas a nós diriam sobre o nosso cristianismo? O que aquelas pessoas que convivem com você no trabalho, pessoas que convivem com você em família, os seus amigos mais chegados, o que essas pessoas têm a dizer sobre o nosso cristianismo? Sobre o que nós falamos crer, o que nós falamos acreditar? E uma quarta pergunta: qual é o sentimento que vem ao coração quando recebemos tais perguntas? O que gera no nosso coração quando é questionado a praticidade do Evangelho na nossa vida? O que mudou a nossa vida a partir da relação com Cristo? O que as pessoas têm a dizer sobre o nosso cristianismo? Quando nós ouvimos perguntas como essas, o que gera no nosso coração? Muitas vezes um constrangimento, muitas vezes uma religiosidade, porque nos achamos as melhores pessoas, talvez apenas um desejo de se esconder em algum lugar, ou não olhar para aqueles que nos conhecem na intimidade. Mas, queridos, são perguntas que precisam estar presentes todos os dias na nossa vida. Perguntas que vão revelar aquilo que nós temos aprendido e o quanto tem realmente recompensado o fato de andarmos com Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós somos surpreendidos com comentários da seguinte maneira: tal pessoa nem cristã é muito melhor do que muito cristão por aí. E isso nós olhamos e muitas vezes achamos que estamos criticando apenas, mas nós estamos revelando algo muito ruim, algo que nos constrange a tal ponto que nós começamos a olhar e entender o porquê que nós estamos aqui hoje à noite, o porquê que nós ouvimos a mensagem, o porquê que nós temos a Bíblia nas mãos e lemos, mas isso não produz mudança nenhuma. Deixei aqui antes de começar o culto umas 4, 5 vezes a música do Baruch, que fala a ano novo, vida nova. Mas se nós tivermos as mesmas atitudes, as velhas atitudes, nada será diferente. O vídeo mais compartilhado entre cristãos no mês de dezembro, começo de janeiro, mas nós já estamos aí na metade para o final de fevereiro. Se as coisas continuarem do mesmo jeito, nós temos que começar a repensar o nosso cristianismo. Não o que Cristo é ou faz, mas o quanto que isso tem impactado a nossa vida. Efésios, capítulo 4. Abra sobre mim Efésios, capítulo 4, e deixa ela aberta que nós iremos, ao longo da mensagem, trabalhar vários textos dessa carta do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos,
A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, uma carta voltada à questão da doutrina, revelando aquilo que nós éramos e o que Cristo fez e o que a partir disso mudou a nossa vida. Então a primeira parte doutrinária, ele vai revelar como você e eu éramos sem Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, e ele vai dizer, nos quais andastes outrora. Ele começa revelando qual é a nossa realidade, a nossa natureza caída a partir de Adão, da desobediência de Adão. A nossa realidade sem Cristo é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos nós cometemos contra a lei que Deus escreveu, que nos orienta, que nos ensina aquilo que Ele espera de cada um de nós. E quando nós não cumprimos a lei, nós cometemos os delitos. E Deus nos criou para uma relação pessoal com Ele, nos criou para andarmos com Ele, fazermos a vontade dEle. E quando nós não cumprimos a vontade dEle, nós erramos o alvo, o objetivo da nossa vida. E isso é pecado. E aí ele vai continuar dizendo, no capítulo 2, versículo 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele vai dizer que nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, e não tínhamos condições nenhuma de oferecer algo para Deus e sermos reconciliados com Deus, mas esse Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, não por obras, não por religiosidade, não por barganha, nós fomos salvos apenas pela graça. Essa é a realidade que Paulo vai trabalhar, a questão doutrinária, a nossa condição sem Cristo, mortos os nossos delitos e pecados, a nossa condição em Cristo nos deu vida nele. Sabe o que é interessante? A vida reflete a nossa condição espiritual. O que Paulo vai concluir a partir dos 3 primeiros capítulos da sua carta, que a nossa vida reflete exatamente a realidade da nossa vida espiritual. Porque se nós estamos mortos espiritualmente, nós andamos nos delitos e pecados. Ou seja, se nós estivermos sem Cristo, nós continuaremos a andar nos nossos delitos, continuaremos a contrariar, a desobedecer a lei de Deus e continuaremos a viver de forma desregrada, contrariando o projeto que Deus tem para cada um de nós. Então, se nós continuamos mortos, porque Cristo ainda não é o Senhor da nossa vida, não dominou o nosso coração, não recebeu por completo a nossa vida na presença dEle, aonde entendemos que Ele é Senhor e Salvador, nós simplesmente continuamos nessa realidade. Mas se nós temos Cristo Jesus, vivos, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, se eu estou sem Cristo, vai refletir na minha vida. Eu vou continuar no delito, vou continuar contrariando a lei de Deus, vou continuar errando o alvo, mas se eu estou vivo em Cristo Jesus, agora eu conseguirei praticar as boas obras. Lembre-se disso, sem Cristo nós não conseguiremos praticar as boas obras, e aquilo que fizermos de bom, na relação com Deus, não tem significado algum. Mas a partir do momento que eu entendo o Evangelho e sou transformado por esse Evangelho e recebo essa vida em Cristo Jesus, agora sim eu tenho condições de andar nas boas obras. E aí Paulo parte para a segunda parte da carta, que é o lado prático. É o texto que nós lemos. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É interessante essa palavra digno. A palavra digno mostra a ligação entre o ensino doutrinário e a vivência desse ensino na vida diária. Então, viver de modo digno é exatamente você pegar aquilo que a doutrina está dizendo, aquilo que o ensino bíblico está nos revelando, e viver isso na praticidade da vida.
Então, viver de modo digno é exatamente você olhar aquilo que o Evangelho produz na nossa vida, aquilo que Cristo conquistou na cruz, e trazer isso para a realidade da vida, para a prática da vida. Então, quando Paulo termina o capítulo 3, ele começa o capítulo 4 dizendo assim: olha, foi tudo isso que Cristo fez por vocês. Se Ele fez isso por vocês, isso vai refletir na vida de vocês. Se vocês creem desta maneira, vocês viverão de modo digno da vocação que vocês receberam em Cristo Jesus. Queridos, mas Paulo vai dizer que há uma condicionalidade da praticidade do Evangelho. Para que você e eu possamos praticar esse Evangelho, ou seja, ele mudar a nossa vida de forma real, tem uma condição. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A condição que Paulo dá para que a nossa vida seja mudada pelo Evangelho, para que nós possamos viver de modo digno da vocação, ou seja, o que ele fez na cruz, gerar uma prática nova na minha vida, eu preciso aprender de Cristo Jesus. E queridos, aqui é um detalhe importante, porque se a nossa vida continua da mesma forma, se a nossa história continua do mesmo jeito, se não há nada novo, nada diferente, nada que possa testificar a fé que eu tenho em Cristo, por mais que eu creia nele, por mais que eu frequente a igreja, por mais que eu tente ser a melhor pessoa do mundo, mas se eu não aprender de Cristo Jesus, mas se eu não aprender sobre ele, e entender o que ele fez por mim, não adianta. E aí Paulo vai questionar essa realidade, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Paulo está dizendo, vocês ouviram o Evangelho, vocês já começaram a compreender o que Jesus fez por vocês, mas vocês têm aprendido dele, estão sendo instruídos em Cristo Jesus. E aí ele vai dar a evidência do aprendizado de Cristo, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Qual é o trato passado? Aliança com Adão. Adão tinha uma aliança, Deus fez uma aliança com ele. Adão, se você não comer do fruto, se você não me desobedecer, você viverá na minha presença. Mas se você desobedecer, certamente morrerás. Esse é o trato. Adão desobedeceu, o pecado entra na humanidade, nós somos separados de Deus, porque Deus não aceita o pecado na presença dele. Então ele vai dizer assim, se nós estamos aprendendo de Cristo, se nós compreendemos a mensagem do Evangelho, nós vamos nos desligar do velho homem, nós vamos nos desligar de Adão, desse trato passado, vos despojei que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, agora eu tenho plena condição em Cristo Jesus de não mais ser parte da aliança que Adão quebrou, aquele sentido que trouxe o pecado, a condenação, trouxe a separação de Deus, mas em Cristo Jesus, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O velho homem, delitos e pecados, desobediência à lei e errar o alvo. O novo homem, justiça, ou seja, esse vai ser cumpridor da lei e retidão, não vai andar de forma tortuosa, não vai mais errar o alvo. O que Paulo está afirmando para a gente? Que você e eu, uma condicionalidade para que a nossa vida seja transformada pelo Evangelho, eu tenho que ouvir esse Evangelho e com ele ser transformado por ele, para que ele gere vida e eu seja desligado do pacto que Adão quebrou e agora ser a nova aliança, o pacto feito em Cristo Jesus. E esse pacto me faz um novo homem, criado segundo o coração de Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E aí, você e eu recebemos um chamado, a praticidade do Evangelho, que andeis de modo digno. A gente vai passar por vários textos hoje, na carta ao apóstolo Paulo aos de Éfeso,
Mas depois você marca na sua Bíblia quantas vezes, a partir do capítulo 4, Paulo utiliza a expressão andeis. E esse andar, literalmente é seguir pegadas, portar-se, conduzir-se, comportar-se. Ou seja, a vida nossa, a prática da nossa vida. É exatamente o cotidiano nosso, é aquilo que você faz quando acorda, é aquilo que você faz ao longo do dia, é o que preenche a sua agenda, como você vive a sua vida. Então, ou seja, andar de modo digno é exatamente viver essa realidade. Andar como digno da vocação significa obedecer prontamente a todos os requisitos espirituais dessa vocação. Ou seja, agora a praticidade da vida é entender que aquilo que Cristo fez por mim gerou uma nova vida. E essa nova vida em Cristo vai ter realidade nova na minha prática diária. Ou seja, agora eu vou andar de modo digno da minha vocação, que é exatamente estar pronto a obedecer todos os requisitos espirituais da vocação que eu tenho em Cristo Jesus. Queridos, todos nós somos chamados à praticidade do Evangelho. E na continuidade da carta, Paulo dá pelo menos 4 áreas relacionais à nossa vida, que irão testificar se nós temos aprendido e se nós compreendemos exatamente aquilo que ele quer de nós e se isso tem gerado prática diária na nossa vida. Primeira área da vida, refletirá na vida comunitária cristã. Capítulo 4, versículo 2 e 3, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A primeira realidade que reflete a nossa espiritualidade, Paulo vai trabalhar no contexto cristão. A realidade da igreja de Éfeso, já falei diversas vezes aqui, eram judeus convertidos a Cristo, os judeus chamados judaizantes, eram os gentios que passaram a fazer parte, que não era da linhagem dos judeus, fizeram parte da mesma igreja, e cada um tentava trazer a sua tradição religiosa para aquele contexto. Isso trazia divisão, trazia briga, trazia afastamento entre eles. Paulo está dizendo assim, vai refletir se vocês entenderem a mensagem de Cristo, vai refletir na maneira que vocês se comportam no contexto cristão. Ou seja, se nós não entendermos no contexto cristão aquilo que é o Evangelho, nós não conseguiremos refletir em nenhuma outra área da nossa vida. Se dentro da igreja, onde todos nós ouvimos o mesmo Evangelho, cremos no mesmo Cristo, somos orientados pela mesma palavra, nós não conseguimos entender que é um só corpo, Espírito e Deus Pai, que todos nós pertencemos, submetemos ao mesmo Deus. Como que nós conseguiremos viver essa realidade fora da igreja? Como que eu vou trazer isso para dentro do contexto da minha casa? Como que eu vou levar isso para o contexto do meu trabalho? Como eu vou levar isso para o contexto dos meus relacionamentos? Eu vou vivenciar sempre essa realidade e não vou conseguir viver sentimentos de unidade. Paulo fala, humildade e mansidão com longanimidade. Viver essa realidade, a minha vida com Cristo reflete no meu contexto de igreja. Queridos, o apóstolo Paulo vai continuar essa carta dizendo que algumas coisas não pode nem se nomear dentro da igreja. Ele fala de discussão, fala da alteração de voz, ele fala, por exemplo, de fofoca, mentira. A fofoca, ele diz assim, e não deve nem se nomear entre vós, isso não pode nem existir entre vós. Ou seja, no contexto cristão, nós não podemos ter sentimentos que venham produzir a divisão, a tirar a comunhão da igreja. É preciso que a igreja reflita essa realidade. Por quê? Porque o reino de Deus, ele reina de forma a todo o universo. Mas de forma mais efetiva, o reino de Deus é na igreja. É na igreja onde Ele é o Senhor, é onde Ele governa com a sua palavra, onde a palavra dele tem autoridade. Aí fora as pessoas não se submetem a essa palavra. É a igreja, é o lugar do governo de Deus. E como que o mundo vai ver esse governo de Deus? Quando ele olhar para a igreja, quando ele vê em você e em mim, homens e mulheres que se comprometem com ele, de tal forma que conseguem viver em um só corpo, em um só espírito, pertencendo ao mesmo Deus e Pai. Queridos, nós somos igreja.
E a igreja precisa viver essa realidade. E ele fala de atitudes, suportando-vos uns aos outros em amor. Ser suporte um do outro. Não é você aguentar aquele irmãozinho no sentido de, tem que aguentar, né, irmão? Tem que aguentar, né, faz parte da mesma. Não é esse sentido. Mas exatamente ser suporte um do outro, sustentar um ao outro, ser aquele que coloca o ombro por debaixo dos braços e carrega aquele que está fraco, que consola aquele que está desanimado, que apoia aqueles nas suas aflições, que entende que cada um de nós temos as nossas lutas. A consequência desse texto, ele vai começar a falar agora sobre os dons espirituais, sobre as vocações. E ele vai dizer que Deus está em todos, age por meio de todos e é sobre todos. Ou seja, Deus quer agir através da minha vida para abençoar a sua vida. Deus quer agir através da sua vida para abençoar a minha vida. Essa é a realidade. É nesse contexto que nós temos que entender o sentimento de unidade e atitudes de igualdade. Ninguém é melhor de ninguém, ninguém é inferior a ninguém, ninguém é superior a ninguém. Por quê? Porque nós temos um só Deus, um só Senhor que está sobre todos nós, e que age sobre todos nós, e que usa cada um de nós. Queridos, o chamado à praticidade do Evangelho reflete na minha vida comunitária, na minha vida cristã, que reflete exatamente na minha comunhão com a igreja. Então, se nós queremos ver se realmente nós já ouvimos essa palavra e entendemos essa palavra, vamos avaliar a maneira que nós temos nos comportado como igreja, o quanto que nós temos comportado uns com os outros, a maneira que nós temos amado uns aos outros, suportado uns aos outros, auxiliado uns aos outros nas suas fraquezas. Caso contrário, nós somos um grupo de pessoas como qualquer outro lugar da sociedade, qualquer outro lugar na sociedade, onde no clube cada um vai brigar pelos seus direitos, no condomínio cada um vai reclamar do seu vizinho, cada um vai reclamar porque um está chorando, o cachorro está latindo demais, e aí começam as confusões. Igreja não. Igreja reflete na praticidade aquilo que Cristo fez por cada um de nós, mas também refletirá na vida comunitária social. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Quando nós olhamos aquilo que Cristo fez em nós, vai refletir na maneira que nós lidamos com o mundo. Nós somos diferentes. A sociedade está contaminada pelo pecado, nós temos essa contaminação, porém nós estamos em Cristo Jesus. Não mais podemos andar como gentios, andar como aqueles que estão alheios à vontade de Deus, ou seja, que não se importam com aquilo que Deus quer. Mas o que a gente tem percebido, a pergunta que eu mais recebi nesses dias de carnaval, foi exatamente assim: o que o senhor acha das igrejas que fazem bloco de carnaval? A pergunta que eu mais recebi essa semana de carnaval foi essa. E aí nós começamos a olhar o que a igreja muitas vezes faz, e o quanto nós cristãos nos adaptamos àquilo que o mundo está fazendo, e achamos correto, achamos interessante, achamos as coisas mais maravilhosas do mundo. Por quê? Porque não entendemos ainda que o Evangelho precisa fazer de nós pessoas diferentes. E aí ele vai continuar esse texto dizendo no versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Quando nós olhamos o que o mundo está fazendo, quem está em Cristo não vai mentir ao seu próximo, não vai viver a mentira. Nós vivemos num mundo que o tempo todo é mentira, seja no contexto político, seja no contexto de qualquer coisa que você vê hoje, a mentira tem imperado. Agora, o quanto que nós cristãos estamos conscientes que não devemos mentir uns aos outros. Irai-vos, e não mesma consequência, nós iremos nos irar sim. Nós não somos anjos, nós não somos pessoas que vão ver a situação complicada e ficar calados, quietos, vem o sentimento, mas nós não iremos dar lado ao diabo. Nós não iremos provocar algo que possa gerar agressão, que possa gerar uma situação que vai complicar ainda mais. Eu não vou contrariar aquilo que Deus quer que eu faça.
E aí eu vou aprender a lidar com a minha ira e tratar essa minha ira com Deus de uma forma bíblica, numa forma orientada pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes nós usamos da ira para dar liberdade ao pecado. E aí nós produzimos, infelizmente, confusão na nossa casa, confusão no nosso trabalho, confusão com amigos. Por quê? Porque eu dei lado àquilo que não deveria ser dado. Aquele que furtava, não furte mais. Eu sempre cito esse texto como maior transformação que pode ser evidenciada na vida de alguém numa sociedade. Já imaginou? Alguém que rouba, ele conhece o Evangelho e agora não rouba mais. E ele faz outra coisa melhor ainda. Ele agora trabalha. Mas o trabalho que ele tem, o que ele sustenta, o sustento que ele ganha, não é para si mesmo. Mas com o sustento que ele tem, ele vai ajudar ao necessitado. Pensa comigo. Ele roubou, vamos pensar que ele roubou porque ele não tinha. E consequência disso, ele tirou de alguém que tinha. Mas agora ele ouviu o Evangelho, ele foi transformado por esse Evangelho. A relação que ele vai ter com o social, com as pessoas agora é: eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar e eu vou evitar que uma outra pessoa cometa um furto. Porque se ela é necessitada, o dinheiro que eu ganhar, o sustento que eu tiver, eu vou compartilhar com essa pessoa e ela não vai mais cometer o furto. Queridos, numa vida social, o Evangelho vai transformar desta maneira. E aí então nós vamos entender a importância de viver, quando ele vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Você já sabe de cor, já falei várias vezes o que significa a palavra torpe. Literalmente aquela que tem cheiro de peixe podre. Aquela palavra que vem e destrói tudo que está ao seu redor. Aquela palavra que vem e o cheiro se espalha em todo lugar. Não usando como modelo, como exemplo, porque o que se fala naquela propaganda, infelizmente, produz coisas ruins na família cristã. Mas tem uma cerveja fazendo uma propaganda assim, que uma pessoa fala algo, e aquilo que ela falou cheira peixe podre, e vai destruindo todo mundo ao redor dela. Uma outra pessoa escuta aquela, e fala uma outra palavra que promove a unidade. Agora me assusta quando uma cerveja faz a propaganda. O que nós cristãos deveríamos fazer em meio à sociedade. Ou seja, a palavra que sai da nossa boca, a partir do momento que eu fui impactado pelo Evangelho, eu vou começar a falar palavras que sejam boas para edificar, que construam novas realidades. Nós não temos muitas vezes sabedoria ao falar. Nós pegamos uma conversa em andamento, a pessoa começa a reclamar da vida, começa a murmurar, e nós começamos a dar a ela mais lenha para a fogueira. E começamos a dar mais coisas para que ela possa reclamar da vida. Mas, queridos, nós temos que ter sabedoria. Tiago vai dizer: seja rápido para ouvir, seja tardio para falar. Ou seja, aprender a falar, e Paulo vai dizer nesse contexto, e que conforme a necessidade. Porque às vezes a gente quer falar mais que o homem do rio, né? Não sei por que tem esse ditado, mas a gente fala mais que o homem do rio. E aí então a gente, por quê? Quer falar o tempo todo. Fala, apenas quando for necessário. Ou seja, aquela pessoa que fala com sabedoria, aquela pessoa que expressa com sabedoria, isso é preciso fazer. E por fim, Paulo vai dizer: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se nós somos de Cristo, isso vai refletir na nossa vida social. Ou seja, não seremos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, nós iremos reprová-las. E aí nós que temos filhos, enfrentamos essa realidade na escola. Por quê? Porque se faz festa de carnaval, se faz festa de Halloween, se faz tantas festas, que muitas vezes nós não queremos constranger os nossos filhos, e aí então nós permitimos que eles sejam cúmplices daquilo que está acontecendo na sociedade. E eu me alegrei muito quando teve agora a festinha na escola da Rebeca. Ela chegou para a gente e falou assim: vou ter que faltar a semana inteira. Eu falei: por que faltar a semana inteira? Porque vai ter carnaval na escola.
Nós falamos isso para ela no parque infantil, ano passado nós nem negociamos com ela. E aí então, ou seja, aí quando ela não foi, ela falou assim, não, eu sei quem não vai, sou eu, tal menino. Eu falei, mas por que elas não vão? Porque elas conhecem a Deus, pai. De outras escolas que mudaram para lá, menino que estudaram no parque infantil, ou seja, ela falou, porque elas conhecem, ou seja, não são cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, reprova, se posiciona contra. Queridos, esse exemplo do carnaval é apenas um exemplo que muitas vezes nós negociamos. Eu sempre falo assim, né? Às vezes você vê o seu filho, sua filha dançando pequenininho, olha que lindinho, né? Chama avô, chama avó, olha dançando a música da Anitta, olha que bonitinho, canta a música inteira da Anitta. Aí quando faz 12, 13 anos, quer usar shortinho curto, quer sair de blusinha curta, quer ir pro funk, aí você xinga, fala que é culpa da mãe, que a mãe não cuidou direito. Por quê? Porque nós estamos investindo nas nossas crianças aquilo que elas serão na fase adulta. Lembre-se, aquilo que você quer ensinar às crianças, quando for grande, não desviará dele. Essa é a questão. Como que nós olhamos assim, isso na questão criança, mas na nossa família, no nosso trabalho, muitas vezes nós somos constrangidos a fazer as mesmas coisas, mas a palavra está dizendo, se você é de Cristo, vai refletir na sua vida comunitária, e isso vai viver que você vai reprovar qualquer tipo de obra chamada obras das trevas. Terceiro, refletirá na vida comunitária familiar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A sua Bíblia aí coloca um ponto final, e depois o tradutor coloca o subtítulo, aí vem em relação à família. Isso nos engana, porque achamos que agora no versículo 21 acabou um assunto e começa outro. Não, é ato contínuo nesse texto. Ele vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Os maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O que Paulo está dizendo? Que a minha vida com Cristo precisa refletir no meu contexto familiar. Precisa refletir na maneira que a esposa olha o seu marido e o respeita, entendendo que a missão que Deus deu ao homem é uma missão muito maior, mas sozinho ele não vai conseguir cumprir. Por isso ele fez a mulher para lhe ser auxiliadora. Mas nós olhamos a sociedade, nós olhamos o que o mundo tem falado acerca das mulheres hoje, e nós aceitamos e nós não permitimos que aquilo que o Evangelho quer fazer, não permitimos que ele entre na nossa vida, na nossa casa. Falar de submissão, muitas vezes para a mulher, é entender ser aquele que vai ser humilhada, aceitar qualquer tipo de humilhação, desprezo do marido, e não é isso. É entender exatamente a importância que você tem no contexto da família. O homem é responsável como sacerdote, mas para que ele alcance o sucesso daquilo que Deus colocou nas suas mãos, ele precisa que alguém esteja do lado dele. E para isso Deus colocou a mulher para lhe ser auxiliadora. Homens, a mulher tem que ser auxiliadora, porém nós homens temos que amar a nossa esposa a ponto de dar a vida por ela. Ela vai nos ser auxiliadora quando entender porque nós estamos dispostos a morrer por ela. E ele vai deixar claro isso, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Ou seja, fazer o melhor de nós, para que as nossas esposas estejam seguras. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Muitas vezes nós temos visto hoje o quanto que os filhos não obedecem mais os seus pais, o quanto que os filhos hoje estão contrariando a palavra de ordem dada pelos seus pais, e muitas vezes nós deixamos isso acontecer. Mas lembre-se de uma coisa:
Se isso continuar acontecendo, se isso acontecer com os nossos filhos, não pense que você vai perder o seu filho, porque você repreendeu, porque você corrigiu, porque você fez com que ele conhecesse do Senhor. Mas nós iremos perder os nossos filhos, porque o único mandamento com promessa é: honra a teu pai e a tua mãe, porque assim se prolongará os seus dias na terra. Não significa que eles vão viver 120 anos, mas significa que a vida que eles vão ter aqui será uma vida agradável, uma vida que vale a pena, uma vida saudável, ou seja, vai ter uma vida de qualidade. Quando nós orientamos os nossos filhos, quando nós exortamos, quando nós os corrigimos, quando nós entendemos a importância que eles têm que responder em submissão à nossa palavra, nós estamos produzindo neles aquilo que Deus quer de cada um deles. E muitas vezes os nossos filhos não nos obedecem por culpa nossa. Mas filhos, obedeçam os vossos pais. Nós também, a maior parte de nós ainda somos filhos. E nós temos que aprender a continuar ouvindo e obedecendo aos nossos pais, não permitindo que eles interfiram no nosso casamento e muito menos na criação dos nossos filhos. Mas entender que continua precisando ser honrado e respeitado por cada um de nós. Da mesma forma, os nossos filhos precisam aprender essa realidade. E aí orienta os pais: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Sabe o que é interessante quando Paulo fala disciplina e demonstração do Senhor? Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não vai ter um lugar que você pode negociar. Então, se você falar para o seu filho que isso é errado, porque a palavra de Deus fala que é errado, quando ele tiver um neto dele, a palavra vai ser a mesma, sendo referencial. Mas quando nós criamos uma confusão na cabeça dos nossos filhos, mostrando a eles que você pode isso, mas não pode aquilo, você pode ir aqui, mas não pode ir ali, e começa a provocar o seu filho, começa a criar uma confusão na cabeça dele, que ele já não sabe mais o que é certo, ele já não sabe mais o que é o referencial saudável para ele, e isso vai levá-lo à ira. Mas ele diz: disciplina o seu filho, e admoesta, mas na disciplina e na demonstração do Senhor, ou seja, naquilo que é a palavra de Deus. Vai refletir. Se isso não tem refletido ainda na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, ainda existe aquela disputa entre esposo e esposa, ainda existe aquela confusão, não sabe quem é o papel de cada um na casa, se os filhos passaram a dominar no lar, as coisas estão fora de ordem. É preciso refletir na nossa vida familiar a realidade de Cristo em cada um de nós. E Paulo vai dizer, agora no contexto, fora de casa, refletirá na nossa vida comunitária, profissional, a maneira que você e eu lidamos com os nossos trabalhos. Com os funcionários, como funcionário, ele vai dizer: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, em temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Paulo escreve no contexto de escravidão, onde tinha muitos senhores de escravos, e aqueles escravos se convertiam ao Senhor, e muitos deles não queriam ser submissos ao seu Senhor, porque agora tinha um novo Senhor sobre a vida. Jesus é o meu Senhor. Eu já não mais submeto aquilo que é a ordem do meu dono, do meu Senhor, porque agora eu tenho Jesus como o Senhor da minha vida. Aí Paulo vai dizer assim: não, você continua tendo um Senhor sobre a sua vida, e você precisa obedecer a Ele segundo a carne. Ou seja, o seu trabalho precisa continuar sendo feito, e não ser feito para ser recompensado pelo seu chefe, não para que o seu chefe olhe o seu trabalho e dê a recompensa a você. Eu tinha um colega de trabalho que, quando o patrão estava perto, era um trator, mas quando o patrão saía de perto, era desesperador. Nós não conseguimos fazer nada junto com ele, mas o patrão chegava, era aquele que fazia tudo. Por quê? Aos olhos da sociedade, aqui tem um ditado que diz assim, né?
Não sei se é assim, já errei um, mas o outro diz assim: por que que a galinha vende mais ovo do que a pata? Porque a galinha, quando bota ovo, ela grita, a pata não. Ou seja, a gente leva isso para o dia a dia da nossa vida. Não, o patrão está aí, opa, ô patrão, fui eu que fiz, isso aqui que eu fiz. O patrão vai embora, senta, puxa a cadeirinha, liga o celular e fica ali. Queridos, nós não estamos desonrando, primeiro estamos traindo a confiança do nosso patrão. Porque aquele horário está sendo pago para cada um de nós. E nós estamos nos omitindo com aquilo que deveríamos fazer. E aí nós estamos fazendo pior ainda porque nós não estamos trabalhando como para o Senhor. Porque é para o Senhor que nós fazemos todas as coisas. De manhã, no Discipuladores aqui, eu falei sobre aquele exemplo daquele rapaz no Fantástico, não sei quem lembra dessa história. Quando o Fantástico começou a fazer, pegava o chefe da empresa, o patrão, e colocava no meio dos funcionários. Colocava um uniforme nele, colocava lá no meio, para ele começar a ouvir os funcionários. E um deles foi trabalhar do lado de um funcionário dele, e ele tentava levar o funcionário para o outro lado, o funcionário fazia: não, vou fazer o melhor, não, vamos ficar mais um pouco, vamos terminar o serviço, vamos fazer com qualidade. Aí perguntou por que ele fazia. Porque eu não trabalho para o meu patrão, eu trabalho para o meu Senhor. É a Ele que eu devo honrar, e é dele que me vem a recompensa. Termina o programa, tem aquela conversa entre o patrão e o funcionário, o patrão fala assim: bom se eu tivesse todos os funcionários assim como você. Ou seja, queridos, nós como cristãos, nós temos que lembrar que a recompensa vem de Deus. Então quem nos vê o tempo todo é Deus. A gente gosta de falar que o patrão do pastor é Deus, o seu também. Não fique jogando só para minhas costas não, o seu também é. Então, ou seja, Deus está vendo o nosso trabalho. E aí muitas vezes nós questionamos por que o outro recebeu recompensa, por que o outro recebeu promoção, por que o outro tem um salário melhor do que o nosso. Leve a sério isso. Reflita na sua vida profissional em relação àquilo que Deus colocou para você fazer. Mas se você é patrão, e lembre-se que todos nós somos patrões em alguns momentos da nossa vida, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Patrão, não fica o tempo todo cutucando o seu funcionário, não fica o tempo todo ameaçando os seus funcionários, não fica o tempo todo trazendo medo, pavor para eles, porque o mesmo Senhor do seu funcionário é o mesmo Senhor que você tem. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, não vai tratar com preferência aquele que é patrão ou aquele que é funcionário, todos têm de igual maneira o olhar de Deus. Quando que nós somos patrões? Alguns de nós temos funcionários, mas hora ou outra você vai ao supermercado, você vai a uma loja, você vai tomar um café na padaria, você contrata um serviço que alguém vai fazer para você, e aí nós começamos a nos sobrepor a isso porque nós estamos pagando. E muitas vezes nós humilhamos pessoas. Queridos, precisa refletir na nossa vida profissional, precisa refletir naquilo que eu faço, na maneira que eu trabalho e na maneira que eu lido com as pessoas. Um chamado à praticidade do Evangelho, portanto, refletirá na vida comunitária cristã, social, familiar e profissional. Em todas as áreas da vida, o apóstolo Paulo vai falar: se você tem ouvido e aprendido do Evangelho, entenda que isso vai refletir em cada área da sua vida. Mas é interessante a maneira que Paulo conclui, e eu concluo com a leitura do trecho da carta aos Efésios 6, 10 ao 13, onde ele fala das nossas lutas, e nós temos luta para viver o Evangelho dentro de casa, nós temos lutas para viver o Evangelho dentro da igreja, nós temos lutas para viver o Evangelho no nosso trabalho, na sociedade, todos nós temos enfrentamentos, e ele vai concluir: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
Se nós temos dificuldades para viver esse Evangelho, e nessas áreas da nossa vida, nós temos a certeza que podemos nos revestir da armadura de Deus. E aí você pode chegar em casa, ler os demais versículos, vai falar do capacete, da couraça, da bota, da espada, cada área da nossa vida, revestida por esse poder de Deus. Nós conseguiremos viver a realidade do Evangelho, não por nossas forças, mas pelo poder e pela força do Senhor, nós seremos fortalecidos. Queridos, a praticidade do Evangelho, aquilo que eu ouço, eu vou ver de modo digno, colocando em prática. Ou seja, doutrina, conhecimento, preceitos da fé cristã, entra na minha mente, trabalha no meu coração e gera vida em cada um de nós. Então, que nós possamos viver esse Evangelho na prática, não na teoria, como nós temos usado o versículo, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. E eu convido você a mais um tempo de oração, para que esse Deus que nos convida a viver a realidade do Evangelho na praticidade da nossa vida, possa nos capacitar a fazer o melhor e que isso reflita nas nossas relações comunitárias. Pai, às vezes nós departamentalizamos a nossa vida, colocando departamento da família, da fé, do trabalho, da sociedade, dos amigos, e às vezes nós negociamos princípios desta fé a Deus para que em cada departamento da vida vivamos de uma forma diferente. Mas nós vimos, a Deus, o que Paulo ensina à igreja de Éfeso e consequentemente à nossa vida, porque é a tua palavra, e chegou até nós, é porque o Senhor deseja isso de cada um de nós, ó Pai. E nós cantamos aqui que nós queremos ouvir a voz do Senhor que devolve a vida à razão. Nós cantamos aqui, ó Deus, que nós abrimos mão do nosso querer para que seja feita a tua vontade. Nós pedimos que o Senhor reina sobre cada um de nós, sobre o nosso pensar, o falar, tudo que nós venhamos a fazer, Deus reina sobre nós, ó Pai. E nós entendemos que a maneira que o Senhor reina, governa sobre nós através da tua palavra. E nós vimos na carta escrita pelo apóstolo Paulo, ó Deus, que a nossa fé em Cristo Jesus, o que Cristo fez na cruz, produz em nós vida. E nós devemos andar em novidade de vida, de maneira digna, segundo a vocação que nós fomos chamados, ó Pai. E vimos, ó Deus, que a nossa espiritualidade reflete na praticidade da vida. Se nós estamos mortos, porque nós não temos ainda Cristo como o Senhor da nossa vida, nós continuamos nossos delitos e pecados. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, nele nós recebemos vida, para que nós possamos andar nas boas obras, as quais de antemão já preparou para que andássemos nelas. E Paulo continua falando quais são essas boas obras. Ele fala do contexto igreja, ele fala do contexto família, contexto social, contexto trabalho, ou seja, em cada área da nossa vida, Pai, nós somos impactados por esse Evangelho. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente, para que esta palavra venha a refletir, ó Deus, no dia de hoje, na continuidade do dia de hoje, mas na semana toda, Pai, que possamos no trabalho lembrar dessa mensagem, na relação conjugal lembrar dessa mensagem, na criação dos nossos filhos lembrar da necessidade que nós temos de orientá-los no caminho do Senhor. Diante de Deus das obras das trevas, lembrar que nós não podemos ser cúmplices e muito menos participantes disso, ó Pai, mas que possamos, ó Deus, não de forma religiosa, mas de forma, Deus, que vivamos Cristo Jesus em nós e assim reflita na praticidade da vida, para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.